Você já imaginou quantos jogos incríveis de PS2 continuam desconhecidos depois de tantos anos? Se você já acompanha aqui o canal, já imagina a quantidade absurda de jogos que tem escondidos. Mas cara, se você caiu de paraquedas aqui, eu tô falando daqueles jogos que quase ninguém jogou, que você nunca viu vendendo na banquinha da feira ou sequer ouviu falar deles. E deixa eu só te falar uma coisa, o PS2 tá lotado desses jogos. Então seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de jogos desconhecidos e esquecidos do PS2. E se você for novo por aqui e curte jogos de PS2, amigão, te convido a se inscrever aqui no canal, porque eu sempre tô trazendo vídeos sobre os jogos desse console que foi marcante demais. Então desde já, meu muito obrigado e sem mais enrolação, bora começar! Bom, para começar, vamos conhecer um simulador de paintball. Meus amigos, é isso mesmo. Tô falando do Greg Hastings Tournament Paintball Max D, um jogo de simulação de paintball em primeira pessoa, onde a gente assume o papel de um jogador profissional e participa de torneios e campeonatos. Basicamente, o gameplay e a jogabilidade consistem em avançar pelo cenário, tomar cobertura atrás de obstáculos, ter bastante paciência usando estratégias para não ser atingido e eliminar o time adversário por completo. E pense num joguinho divertido, cara. Nos modos de jogo, ele traz modo single player e modo cooperativo. Também traz alguns tipos de partidas bem legais, como o campeonato do modo carreira, onde criamos nosso próprio personagem, o de capturar a bandeira, apenas eliminação e até 1 contra 1. Também conta com diversos campos de batalha de diferentes tamanhos, traz vários personagens que são profissionais do esporte e ainda algumas variações de armas com especificações diferentes. Então Greg Hastings Tournament Paintball Max D é um jogo de tiro bem único e digamos que simples, porque é só andar e atirar bolinhas de tinta nos adversários, mas é bem desafiador e também muito divertido. Acredito que muita gente cresceu assistindo aos desenhos dos Jovens Titãs, mas talvez muita gente não saiba que tem um jogo deles aqui no PS2. Então vamos relembrar ou conhecer o Teen Titans, ou Jovens Titãs. Ele foi recomendado pelo Marcos Assunção, pela Luana e pelo Fábio Gomes, valeu demais. Jovens Titãs é aquele típico jogo beat 'em up cheio de ação e que coloca a gente no controle de 5 heróis da DC, o Robin, Estelar, o Cyborg, a Ravena e Mutano, cada um com suas próprias habilidades e estilos de jogo e ataques. O melhor de tudo é que a gente pode alternar entre eles a qualquer momento no meio das fases cheias de inimigos e muita ação. E além disso, o jogo também oferece um modo multiplayer cooperativo, onde podemos jogar com até 3 amigos. Cara, dá pra jogar com até 4 pessoas, o que sem dúvidas, pelo menos eu acredito que fique bem mais divertido. E além do modo história padrão, também temos o modo batalha, que tem um montão de personagens jogáveis que vamos desbloqueando enquanto vamos avançando no modo história. Jovens Titãs é um jogo bem divertido. Acredito que muita gente deve conhecer o desenho, mas pode não ter conhecido esse jogo. Então se você nunca jogou, tá na hora de dar uma chance a esse jogo esquecido do PS2. Mas outro jogo que pode ter ficado desconhecido para você foi o Full Spectrum Warrior, que foi recomendado pelo Josuel Gameplay e pelo Henrique, tamo junto demais. Esse aqui é um jogo que combina ação e estratégia militar de uma forma muito da hora e traz uma experiência diferente de outros jogos de tiro tático, focando muito mais no realismo. O motivo disso é que ele foi originalmente criado como uma ferramenta de treinamento militar para o exército dos Estados Unidos, o que já explica o nível de detalhe e a complexidade das operações. E aqui a gente está no controle de 2 esquadrões de soldados americanos que estão em uma missão de combate em um país fictício. E o nosso objetivo aqui é bem simples: liderar os soldados, completar missões táticas e enfrentar as forças inimigas em um cenário de guerra. Na jogabilidade, a gente precisa mover os esquadrões de forma inteligente pelo campo de batalha, se protegendo atrás de coberturas e eliminando os inimigos de maneira super estratégica. Basicamente, a gente precisa pensar como um verdadeiro comandante, analisando o terreno, cobrindo flancos e garantindo que cada soldado esteja em segurança. E meus amigos, aqui não tem nada de ser o Rambo, tá ligado? Porque se você tentar avançar sem pensar, os soldados simplesmente vão ser massacrados. A gameplay no geral pode ser um pouco lenta para quem tá acostumado com aquela ação frenética em outros jogos, mas para quem curte um jogo que combine estratégia, ação e muito desafio tático, Full Spectrum Warrior é uma escolha certeira porque ele oferece uma experiência bem interessante e muito realista.
Outro jogo desconhecido é o Kennedy, que foi recomendado pelo meu parceiro Dan Mazura, tamo junto. Kennedy é mais um jogo de luta da Capcom e que foi lançado apenas no Japão. Ele é baseado no anime e mangá conhecido aqui no Brasil como Kennedy, o discípulo mais forte. No jogo ele segue aquele estilo clássico de jogos de luta 3D. Ele traz 13 personagens jogáveis, cada um com seus próprios estilos de luta, combos e habilidades especiais, e na jogabilidade ele usa um sistema bem mais simples do que a maioria dos jogos de luta, com poucos botões para usar, o que facilita a vida de quem não quer perder horas tentando aprender comandos complicados. Mas claro, né, também traz um pouco de mecânicas avançadas para quem curte. Então por mais que ele seja um jogo de luta relativamente simples, ele é bem divertido. Tenho certeza que muita gente conhece o anime, mas nunca ouviu falar desse game. Mas por favor, me fala aí nos comentários se você já conhecia esse jogo. Mas outro jogo de PS2 que é pouco lembrado é o game Harley Davidson Motorcycles Race to the Rally, um jogo de corrida bem diferenciado e pouco lembrado. Esse aqui foi recomendado pelo Felipe Del Mauro e o McAllister, tamo junto demais. Basicamente esse é um jogo de corrida só com motos Harley Davidson, no total sendo 20 modelos de motos autênticas que dão para customizar e personalizar de acordo com o que vamos avançando no modo carreira, onde também liberamos outros estilos de jogo. E sim, ele só tem modo single player. As pistas aqui são bem variadas e todas baseadas em estradas da costa dos Estados Unidos. E todas essas corridas são de ponto a ponto, porque a ideia por trás é você chegar em uma cidade que vai ter um campeonato. Então digamos que é como se fosse um passeio com outros motociclistas. Só que na verdade não é um passeio tão calmo assim não, porque durante essas corridas, além de tentar chegar em primeiro lugar, também podemos espancar nossos adversários. Ele segue mais ou menos naquele estilo Road Rash, mas essa parte de espancar os adversários não é uma mecânica profunda, então é algo que não faz nem diferença, pra ser bem sincero. Então o jogo no geral é bem simples, porém preciso ser sincero e avisar que se for jogar, meu amigo, não vá jogar achando que ele é um super jogo de moto, porque ele não é, tá? Os controles das motos é um pouco difícil de controlar, principalmente em curvas fechadas. Olha, é bem complicado. Não é algo que acaba com o jogo totalmente, mas de certa forma quebra a diversão e a experiência em alguns momentos. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive. Ele de fato não é o melhor jogo de corrida de motos que tem no PS2, mas mesmo assim é um jogo divertido e legal. Esse aqui eu tenho quase certeza que você não sabia que existia um jogo. Tô falando do The Shadow of Zorro. E é isso mesmo, meus amigos, o jogo do lendário Zorro, o famoso herói mascarado. Ele foi recomendação do Gabriel França, do João Victor e da Liz Alves. Obrigado pela participação de todos. Mas bom, a trama aqui segue o estilo clássico dos filmes e séries do Zorro, e o jogo se passa na Califórnia do século XIX, onde Don Diego de la Vega, o Zorro, deve acabar com uma conspiração que ameaça a vida de inocentes. E o gameplay é usando uma combinação de furtividade, combate com espadas e exploração para completar as missões. E a ideia principal por aqui é agir como o Zorro faria, se esgueirando pelos cenários e evitando confrontos diretos quando possível, mas sempre pronto para entrar em ação com seu florete. E para quem não sabe, assim como eu também não sabia, florete é essa coisa que ele usa parecida com espada, beleza? Mas o sistema de combate infelizmente é um pouco diferente aqui. A gente tem um revólver para dar uns tiros nos inimigos e também tem o combate com florete, que aí vem um problema. O problema é que ele é por combinações de botões. Quando a luta começa, aparece a sequência de botões e se você acertar, o Zorro dá um golpe com o florete. Infelizmente, meus amigos, isso quebra o jogo totalmente. Queria muito que tivesse a ação, tá ligado? A gente passando florete nos inimigos, fazendo o Z e tudo mais. Só que infelizmente ele não tem essa ação que todo mundo esperaria de um jogo do Zorro. As cenas de combate são até legais, mas o sistema acaba deixando o jogo simples e básico demais. Mas enfim, né? Esse é o jogo desconhecido do Zorro. O meu parceiro Ivan Rodrigues mandou o game Sid the Dummy. Esse aqui é um jogo de plataforma onde jogamos com um dummy. Acredito que você já deve ter visto em algum canto. São aqueles bonecos de testes de acidente de carro de alta velocidade, mas enfim, isso é um dummy. O jogo, como eu disse, é de plataforma e segue numa perspectiva em rolagem lateral. O gameplay se resume a resolver puzzles, coletar itens e enfrentar alguns inimigos no caminho com um sistema de combate bem simples. Mas na maior parte do tempo a gente tá passando por diversos
desafios e resolvendo vários puzzles ambientais, como apertar uma sequência de botões de geradores, passar por um local sem ser visto por uma câmera ou sei lá, passar por armadilhas e até correr e bater com a cabeça nas coisas. Tem até parte onde jogamos com um carro de testes de acidente, para você ter ideia. Então Seed the Dam é um jogo legal dentro do possível, porque ele tem algumas falhas que podem não agradar tanto, mas mesmo assim é um jogo divertido e traz uma proposta totalmente diferente e única de colocar um boneco de testes de impacto como protagonista. Cara, isso é louco demais. Stuntman Ignition é um daqueles jogos que infelizmente se perdeu e ficou desconhecido no meio de tantos outros jogos bons do PS2. Ele foi uma recomendação do meu amigo Eu Sou RCS, do meu querido Aguinaldo Dalamana e do grande DVR. Muito obrigado pela participação, galera. Stuntman Ignition é simplesmente um jogo de ação e simulação de acrobacias de veículos. Ele coloca a gente no controle de um dublê profissional de Hollywood que realiza manobras perigosas para filmes de ação. Meus amigos. E o jogo traz diversos filmes fictícios com diferentes estilos e o nosso objetivo é completar cenas de ação em algum veículo, executando as manobras de acordo com o que o diretor pede naquela hora, evitando acidentes e tentando conquistar a maior pontuação possível para a cena sair perfeita. Cara, é muito satisfatório você fazer todo o processo ali bem certinho e ver a cena acontecendo, explosões, carros sendo destruídos do seu lado. Cara, é muito massa. E esse jogo não é só sobre velocidade ou controle não, viu? É sobre timing e precisão, o que exige bastante habilidade para realizar as manobras no momento exato. E esse estilo de gameplay é o que dá ao jogo o seu diferencial, misturando ação, corrida e acrobacias em uma experiência bem divertida e cheia de adrenalina. Na minha humilde opinião, esse jogo foi muito injustiçado e sem dúvidas merecia muito mais reconhecimento. Assim também como o primeiro Stuntman, que também é um ótimo jogo. Então assim, são jogos de carros bem diferentes, mas é um diferente que é muito da hora e que traz uma experiência divertida e bem desafiadora. Para resumir, são ótimos jogos. Outro jogo que foi lançado apenas no Japão e ficou desconhecido para muitos foi o Making Shao Demon Sword. Esse foi recomendado pelo Larusso Robson, valeu pela participação. Making Shao Demon Sword é um remake de Making X que foi lançado pro Dreamcast lá em 1999 e que, diferente desse jogo de PS2, ele é um hack and slash em primeira pessoa e Demon Sword é um hack and slash em terceira pessoa. E a história gira em torno de uma arma mística chamada Maken, uma espada consciente com poderes psíquicos. Essa espada tem a habilidade de dominar a mente de outras pessoas, tomando o controle de seus corpos e usando suas habilidades. E esse é o maior sistema do game, que é chamado de Brainjack. É um pouco confuso de explicar, mas é mais ou menos assim. A gente controla Kei e sua espada, que pode sequestrar mentes. No jogo temos 16 personagens que podemos sequestrar, roubando e possuindo a mente deles. E basicamente, fazendo isso, temos controle no estilo de jogo e combate de cada um desses personagens que contam com habilidades únicas. E essa mecânica é o ponto principal e o grande diferencial do game. De resto é a gente avançando e lutando contra vários inimigos pelo caminho, assim como todo hack and slash. E só lembrando que esse game foi lançado lá em 2001, bem no início dos lançamentos do PS2, então é um jogo que tem muitas falhas e problemas, tanto de mecânicas, gráficos, controles e tudo mais. Porém tem uma premissa bem legal, você só precisa de paciência para aprender e se acostumar com a jogabilidade. Os meus parceiros Luizito, o Bruno Santos e o Luciano do canal Conectando Games recomendaram o jogo Driver, ou Driver 3. Jogo esse que tentou continuar a incrível saga Driver depois de dois grandes sucessos no PS1. Mas bom, se você não conhece esse game, ele é um jogo de mundo aberto e traz uma mistura de missões com ação a pé e principalmente dirigindo. Porque o foco principal do jogo e da franquia Driver como um todo é a direção, com perseguições de alta velocidade, fugas, batidas e um bocado de tiroteio enquanto a gente dirige. Ou se preferir, a gente tem a liberdade para sair bagunçando e causando o caos pelas ruas da cidade. Mas assim, Driver 3 foi um jogo que foi muito criticado e até hoje tem gente que quer tacar fogo nesse jogo. Assim, dá até para entender porque ele foi muito criticado. Ele tem muitas falhas nos controles e a dos inimigos e NPCs inconsistentes. Pela quantidade de bugs e glitches que ele tem, ficou parecendo que ele foi lançado às pressas, sem um polimento e principalmente um cuidado. E ainda mais quando
quando é comparado com o Driver 2, que mesmo que seja de PS1, foi um grande sucesso, e quando é comparado com GTA 3, que é o seu concorrente e que foi lançado em 2001, 3 anos antes do Driver 3, meu amigo. Então tudo isso ajudou para que ele sumisse do mapa e fosse totalmente esquecido. Em 2006, Driver Parallel Lines resgatou a reputação da série, voltando às raízes de ação de carros e se tornou um clássico no PS2, e é realmente um jogaço. Até já trouxe ele na parte 38 dessa série, o link tá aí no primeiro comentário fixado, tá? Mas assim, mesmo que ele tenha sido muito criticado, Driver 3 é um jogo divertido e ainda vale a pena jogar e conhecer porque ele ainda traz aquele charme Driver. E apesar dos seus vários problemas, o game tem muita diversão para oferecer, especialmente se você curte jogos de carro com mundo aberto. Então não deixe que as críticas da época te impeçam de experimentar, beleza? Você precisa ter suas próprias experiências. Mas você gostou desse vídeo? Se sim, recomendo você assistir essa playlist aqui, ó, que tá lotada de jogos desconhecidos de PS2. Clica aqui e vai lá maratonar, porque, irmão, tem muito jogo massa, muito jogo desconhecido que você nunca viu. Então clica aqui, beleza? Não esqueça de comentar aí embaixo a sua opinião sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo. Conto com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.